Olá, estudante! Professor Leonan Rodrigues, de História, aqui na plataforma Gonçalves Dias. É um projeto do governo do estado do Maranhão, através da Secretaria de Estado de Educação, que é um cursinho preparatório para o Enem e para o PAS da UEMA. O material está aqui na descrição deste vídeo. Acesse o link, pegue papel e caneta e vamos para as nossas questões. Bom, a primeira questão que nós vamos trabalhar é sobre a Revolução Francesa, um grande marco dentro da história política mundial. Bom, aconteceu lá na Europa, né, professor? Então, beleza, o que tem a ver conosco aqui no Brasil? Bom, tem tudo a ver, gente, porque assim como dentro do sistema capitalista, nós temos a consolidação desse sistema a partir da Revolução Industrial, a questão também dos sistemas políticos que vão suceder pós-Revolução Francesa, eles são marcadamente pelos aspectos que foram discutidos e que, claro, foram implementados a partir de várias constituições, inclusive uma constituição que dizia, né, sobre a propriedade privada, sobre a questão dos direitos individuais do homem, do cidadão, estabeleceu um marco, de fato, de divisor daquele antigo regime que nós tínhamos antes, que era o absolutismo, para algo mais, de fato, moderno dentro do processo democrático. Então é bom entender também na Revolução Francesa que ela vai ter várias fases. Uma fase chamada fase do terror, porque as cabeças rolavam pelas guilhotinas, os jacobinos que estavam no poder, então decapitavam aqueles que eram contrários, existia um estado de exceção naquele período, mas de fato também trouxe muitas vantagens para o operariado, para aquele camponês, para aquele que estava de fato dentro das massas, empobrecidas, com fome, por conta exatamente das questões da própria monarquia francesa naquele momento. Então, nós tínhamos um ambiente favorável para essa revolução, e essa revolução então vai acontecer, claro que depois os girondinos tomam o poder, depois esses girondinos que estavam muito mais aliados à burguesia francesa, vai também, claro, trazer no final algo novamente de centralização do poder, a partir, claro, de vários, que então, um dos que mais famosos ficaram foi Napoleão Bonaparte. Bom, entendendo isso um pouco, claro que a Revolução Francesa você precisa aprofundar um pouco mais alguns detalhes, mas vamos para a nossa questão. No contexto da Revolução Francesa, a fase da Convenção Nacional, 1792 a 1795, foi controlada pelos montañeses, os jacobinos, que através do Comitê de Salvação Pública tomaram as seguintes providências. A letra A concessão do direito de voto de acordo com a renda, garantia da propriedade privada e do direito de resistência à opressão. Bom, essa alternativa ela traz um ponto aí que você tem que prestar atenção. Ela inicia dizendo renda, ou seja, a divisão, quem poderia votar é quem teria mais renda. Essa alternativa você já pode ir cortando ela porque ela não tem nada a ver com renda. E aí nós temos que entender, nós estamos falando do período jacobino, da Convenção Nacional, na qual, de fato, você não tinha essa pretensão de estabelecer o voto a partir da renda, até porque ela estava muito mais próximo, claro, os jacobinos, da grande massa camponesa. A letra B, aprovação da Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, confisco dos bens da Igreja e o estabelecimento de uma monarquia constitucional. A alternativa, no começo, era até que dá sinais que estaria correta, mas no final da alternativa diz o quê? Uma monarquia constitucional, isso de fato não foi porque foi instituído uma república jacobina. Vamos lá para outras questões, a gente já eliminou duas letras aqui. Letra C, a concessão do direito de voto a todos os maiores de 21 anos, realização da reforma agrária e abolição da escravidão nas colônias. Professor, essa questão aí eu fiquei meio balançado. Mas vamos terminar de fazer a leitura. Muito importante, gente, tanto na prova do PAS como na prova do Enem, é você ler todas as alternativas. Não vá se afobar lendo uma questão e uma alternativa e querendo marcar. Calma. Letra D. A divisão da Assembleia Nacional Constituinte em deputados jacobinos, girondinos e da planície, e a criação do diretório composto por 5 membros. Uma alternativa também aí meio suspeita, mas ela, ao finalzinho, quando ela coloca que era uma criação de um diretório composto por 5 membros, também não vai existir esse diretório composto por 5 membros aqui na França nesse momento. Letra E, a mudança do sistema de votação, de Estado por cabeça, aprovação da Constituição Civil do Clero, e adoção de um novo calendário baseado nas estações do ano. E também é uma alternativa que você já observa que ela tem um erro já no começo em relação à Constituição do próprio clero, mas também em relação ao sistema de votação, porque o sistema de votação no período jacobino é que todos poderiam votar
a partir de 21 anos de idade. Então, a alternativa correta é a letra C, de casa, concessão do direito de voto a todos os maiores de 21 anos, realização da reforma agrária, porque você tem um período anterior à Revolução que concentrava as terras nas mãos de poucos, na mão de uma elite, e agora você começa a ter um processo de reforma agrária, principalmente com as terras da igreja que são confiscadas nesse período. E também o fim da escravidão, da abolição da escravidão nas colônias. E aí tem um exemplo que você tem que sempre lembrar do Haiti, que ele vai beber dessa fonte para propor o seu processo e encaminhar o seu processo de emancipação política dentro aqui da nossa América, beleza? Vamos para a nossa próxima questão. Movimento operário. Aqui é do Enem 2010. O movimento operário ofereceu uma nova resposta ao grito do homem miserável no princípio do século XIX. A resposta foi a consciência de classe e a ambição de classe. Os pobres, então, se organizavam em uma classe específica, a classe operária, diferente da classe dos patrões ou capitalistas. A Revolução Francesa lhes deu confiança. A Revolução Industrial trouxe a necessidade da mobilização permanente. Esse é um texto que está lá na Era das Revoluções, de Eric Hobsbawm. Beleza, gente, olha só, uma questão que trata de um movimento que ele vai sempre ali estar no esteio do processo industrial. Até porque, quando se fala de classe operária, quando se fala de movimento operário, está muito atrelado ao movimento também capitalista, ao movimento de expansão desse capital, consolidação desse capitalismo a partir das revoluções industriais. Então, claro, era um movimento que, a partir de então, bebe ali dos princípios políticos da Revolução Francesa e começa, então, a se organizar melhor para combater, claro, aquilo que afetava essa classe. Principalmente, gente, as questões relacionadas a condições de trabalho nas fábricas, a extenuante jornada de trabalho que faz com que essas pessoas adoecessem mesmo. Trabalhavam, por exemplo, em minas de carvão, não passavam dos 30 anos de idade, ou seja, era algo que ia matando aos poucos essa classe trabalhadora. E também havia a questão de não ter os direitos assegurados. Você não tinha ainda a instituição, legalmente falando, dentro das legislações dos países, a classe operária enquanto de direito. Então, eles precisavam lutar para que ele pudesse, então, vencer. E aí, a Revolução Francesa, ela traz, eles bebem da Revolução Francesa, ela traz, claro, esses condicionantes políticos de organização, de tentar enfrentar essa classe dos capitalistas, que era as classes dos patrões. Mas vamos aqui para as alternativas. No texto, analisa-se o impacto das revoluções francesa e industrial para a organização da classe operária. Enquanto a confiança dada pela Revolução Francesa era originária do significado da vitória revolucionária sobre as classes dominantes, a necessidade da mobilização permanente trazida pela Revolução Industrial decorria da compreensão de... Então, olha só, gente, preste atenção aqui nesse comando. Ele está falando o quê? Que enquanto a confiança era dada pela Revolução Francesa, o que acontecia? Havia uma necessidade de mobilização permanente, porque, claro, o sistema capitalista não ia aceitar de bom grado que houvesse essa classe operária que tivesse tantos direitos e tantos poderes nesse processo, na relação com a classe de proprietários industriais ou capitalistas. Bom, vamos lá para a alternativa. A letra A. A competitividade do trabalho industrial exigia um permanente esforço de qualificação para o enfrentamento do desemprego. B. A completa transformação da economia capitalista seria fundamental para a emancipação dos operários. A letra C. A introdução das máquinas no processo produtivo diminuía as possibilidades de ganho material para os operários. A letra D. O progresso tecnológico geraria a distribuição de riquezas para aqueles que estivessem adaptados aos novos tempos industriais. E a letra E, a melhoria das condições de vida dos operários seria conquistada com as manifestações coletivas e a favor dos direitos dos trabalhadores, os direitos trabalhistas. Gente, preste bem atenção nessa questão. A questão fala o seguinte, traz um texto do Eric Hobsbawm e no segundo momento ele diz assim, olha, eles trouxeram, a Revolução Francesa trouxe um ânimo para eles, mas a Revolução Industrial trouxe uma luta permanente, ou seja, eles deveriam estar permanentemente lutando contra, claro, a classe dos patrões, os capitalistas, que queriam, claro, que essa mão de obra fosse cada vez mais explorada e que ela ganhasse cada vez menos para que eles pudessem ter
uma lucratividade maior. Isso é o sistema capitalista. Eu tenho que explorar alguém para que eu possa deter de um poder maior, de uma lucratividade maior em cima do trabalho de outro. Tá? Então a resposta certa é a letra B. A completa transformação da economia capitalista seria fundamental para a emancipação dos operários. Isso nós vamos ver, claro, gente, aonde? Lá na Revolução de 1917, quando você tem a Revolução Russa, que trata exatamente dessa superação do sistema capitalista. Então, somente poderia ser algo melhor para essa classe operária se tivesse transformação do próprio sistema, a transformação dele. Vamos para a próxima questão, gente. Século XIX ainda. Enem 2020. O fenômeno histórico conhecido como tráfico de coolies esteve associado diretamente ao período que vai do final da década de 1840 até o ano de 1874, quando milhares de chineses foram encaminhados principalmente para Cuba e Peru e muitos abusos no recrutamento de mão de obra foram identificados. O tráfico de coolies, ou, em outros termos, o transporte por meios coativos de mão de obra de um lugar para outro, foi comparado ao tráfico africano de escravos por muitos periodistas e analistas do século XIX. Isso aqui está no trabalho de Santos, Migrações e Trabalho, no contexto do século XIX. Vamos lá para a questão. A comparação mencionada no texto foi possível em razão da seguinte característica. Bom, gente, nós estamos falando de dois movimentos, claro, são diferentes e que a gente precisa resguardar a temporalidade. Está se falando, por exemplo, em relação ao tráfico negreiro, que trouxe pessoas, principalmente do continente africano, para a América de forma forçada. O outro contexto são estes trabalhadores que vão ser ali cooptados, na China principalmente, para ser tragos para a América. Mas são condições diferentes, nós temos em tempos diferentes também. Estamos falando de uma escravidão do século XVI, nós estamos falando aqui de um trabalho forçado também, mas não ainda dentro desse prisma da escravidão, que é do século XIX. Então é importante fazer o seguinte, sempre observar que são dois movimentos diferenciados. O movimento do século XIX, ele tem características de um trabalho mais forçado, mas ele não vai ser comparado, por exemplo, à escravidão. Por isso que aqui nós temos as alternativas. A oferta de contrato formal, na letra A, origem étnica dos grupos de trabalhadores, conhecimento das tarefas desenvolvidas, controle opressivo das vidas dos indivíduos e investimento requerido dos empregadores. Então, essa comparação mencionada no texto é possível porque, gente, a letra D, o controle opressivo das vidas dos indivíduos. Então, pode-se comparar nesse sentido, que havia uma opressão. Os escravos do século XVI, você tinha opressão? Claro, você tinha lá o pelourinho, você tinha lá as formas em que você tentava fazer com que eles não fugissem, eles não saíssem das grandes fazendas, seja na América do Norte ou então aqui mesmo no Brasil. Mas aqui dos coolies não, é diferente porque havia opressão também, mas ela não tinha a mesma conotação lá do século XVI. Então é uma questão de comparação, mas aqui é o controle opressivo das vidas dos indivíduos. Ok? Vamos para a nossa próxima questão. Revoluções liberais, ainda no século XIX. Observe que nós estamos trabalhando todo o século XIX dentro dessas questões que nós acabamos de abordar. Começamos no século XVIII, mas já estamos chegando no século XIX. O EMA 2010. O século XIX apresenta com particularidade um complexo conjunto de fatores socioeconômicos negativos, como situação de miséria do operariado, diminuição das colheitas e repressão à liberdade de expressão. Essa conjuntura contribuiu para a eclosão das chamadas revoluções liberais de 1830 a 1848, que, dentre os elementos de singularidades, pode se destacar. Então, olha só, nós temos um cenário difícil, principalmente para as classes menos favorecidas, ou para as classes mais baixas, ou para as classes operárias. Então, isso vai fazer com que essas classes, elas, a partir de então, comecem um movimento contrário a esse contexto, a esse cenário. Então, essas são chamadas as revoluções liberais. E aí você tem envolvimento de muitos partidos políticos, muitos grupos políticos, que começam também, claro, ainda na tentativa de estabelecer nas suas repúblicas uma democracia liberal, e principalmente ali no entorno da Europa, porque é o que nós estamos aqui colocando, gente, é na Europa.
Claro que isso vai chegar até nós aqui na América, mas nós estamos falando no contexto da Europa. Então, essas revoluções liberais, elas começam a ter influências, claro, de alguns partidos políticos que saem, né, daquela conjuntura de mais centro para uma esquerda, mas mesmo assim ainda você tem, claro, a alcunha do liberalismo e tudo mais, né, tanto econômico, mas também político, né, da liberdade das pessoas, que as pessoas poderiam ir e vir, que elas poderiam escolher, e é isso que essas revoluções elas estão acontecendo na Europa nesse momento e que primam por isso. Então vamos lá para as alternativas. Letra A. Tanto a Revolução de 1830 quanto a de 1848 devem ser caracterizadas como democráticas, pois eclodiam após a restauração dos Stuarts, consolidando o fim do Império Napoleônico. A letra B. Na França, a Revolução de 1830 pode ser caracterizada como uma revolução liderada pela alta burguesia, enquanto a de 1848 ela foi impulsionada pela aliança temporária entre burguesia e proletariado. Cuidado com esses termos, burguesia e proletariado, né, juntando-se para uma revolução. Letra C. Essas revoltas repercutiram em vários territórios europeus, contribuindo para a eclosão de diversos movimentos revolucionários isolados. No caso da Bélgica, o proletariado aproveitou a onda revolucionária para se rebelar e promover com êxito a sua independência em relação à Holanda. Letra D. Somente a Revolução de 1848 pode ser caracterizada como uma revolução democrática, uma vez que teve como elemento de eclosão o nacionalismo, que no caso francês desrespeitava a formação dos laços étnicos, linguísticos e culturais. E a letra E, um dos principais reflexos das revoluções liberais francesas de 1830 e 1848 deu-se na Itália, quando em janeiro de 1848 os camponeses da Sicília se rebelaram e proclamaram a República Romana, que depois de sufocada voltou a ser anexada ao Vaticano. Gente, é uma questão que você precisa fazer uma leitura dessas alternativas, para não se confundir. Então a resposta certa aqui, gente, é a letra B. Na França, a Revolução de 1830 ela pode ser caracterizada como uma revolução liderada pela alta burguesia, enquanto que a de 1848 foi impulsionada pela aliança temporária entre burguesia e proletariado. Eu falei ainda há pouco para você, vamos prestar atenção exatamente nesse termo, burguesia e proletariado, essa aliança. Em alguns momentos você vai ter, em outros não. Então é possível, se essa questão tivesse trago que é em 1830, já estaria incorreta. Mas como ela trata de 1848, aí você tem essa aliança temporária. De fato, a burguesia ela sempre cooptou as massas para que ela pudesse fazer as suas próprias revoluções. Ok? Vamos então para a próxima questão. Uma questão de ocupação da Amazônia. Tá? Enem 2012. A moderna conquista da Amazônia inverteu o eixo geográfico da colonização na região. Desde a época colonial até meados do século XIX, as correntes principais de população movimentaram-se no sentido leste-oeste, estabelecendo uma ocupação linear articulada. Nas últimas décadas, os fluxos migratórios passaram a se verificar no sentido sul-norte, conectando o centro-sul à Amazônia, que é a ocupação amazônica, um texto do Olic. O primeiro eixo geográfico de ocupação das terras amazônicas, né, demonstra um padrão relacionado à criação de A. Núcleos urbanos em áreas litorâneas. B. Centros agrícolas modernos no interior. C. Vias férreas entre espaços de mineração. D. Faixas de povoamento ao longo das estradas. E. Povoados interligados próximos a grandes rios. Aí nós estamos falando da Amazônia, gente. Então, vamos logo situarmos geograficamente. Então, a Amazônia é um dos últimos lugares do Brasil a ser, de fato, efetivamente colonizado ou explorado. Você ficou ali naquela faixa litorânea, né, que é o que, de fato, é o Nordeste, mas chegando até ao sul, ao norte, ao sul, ao sudeste do Brasil, e depois você começou uma ocupação para o interior. E a Amazônia, ela, de fato, ela foi um dos últimos territórios, né, a serem colonizados. Né? Então, é bom entender, e aí nós estamos no século XIX já, então, você tem um outro plano, né? E aí, como você tem um segundo reinado, no Brasil você tem um outro plano de ocupação ou de exploração da Amazônia, né? Que outrora você vai ter ali as horas do sertão para explorar, mas você ao largo passo você vai ter outros condicionantes que vão influenciar essa ocupação. Então, por isso que a resposta certa, gente, é a letra E.
povoados interligados próximos a grandes rios. Então você não tinha estradas férreas para ser estabelecida, você não tinha, né, centros agrícolas modernos no interior, mas você tinha sim povoados interligados próximos a grandes rios. Os grandes rios é que de fato ali você tinha um movimento de ocupação desse território. Beleza? Bom, gente, então nós ficamos por aqui neste vídeo. Não esqueça de acionar o sininho lá do nosso canal, para que você possa receber as notificações e também você pode ter acesso a todos os materiais, né, disponíveis no link desse vídeo. Nós aguardamos vocês na próxima aula.